Muito bem. Estamos argumentando em nosso estudo sobre a história das religiões e neste estudo estamos a falar da história dos sumérios no período que denominamos historicamente aí como Protodinásticos I, que compreende aos reis sumérios anteriores ao dilúvio. Bom, no estudo deste período compreendemos que o dilúvio, neste caso específico, é o marco que separa lenda de mito. Muito embora os dois se pareçam semanticamente, existe uma linha tênue que os diferencia. Pois lenda possui um caráter fantástico e improvável e mito é uma narrativa de tempos heróicos que, em geral, possui um fundo de verdade. Bom, então se compreende que a lenda de Adapa foi o sustentáculo de toda esta história de um ser semidivino que perde a imortalidade não por desobediência, tá? Mas por obedecer ao seu pai e criador. Adapa representa na história suméria o primeiro homem. Muito bem, fica então a questão. Qual é o fundamento desta história? Então, minha amiga Soraya e meu amigo Paulo, eu vi aí as argumentações de vocês, e eu compreendo que esta linha de pensamento, onde vocês concordam que toda esta história, né, de Adapa, né, é a resultante do relato do livro Gênesis sobre a origem do homem, no caso de Adão, né? Mas quando lemos a lenda de Adapa, constatamos diferenças gritantes entre estas histórias. Vejamos. A primeira se refere à questão da imortalidade. Então, enquanto Adão perde a imortalidade por desobediência, Adapa perde por obediência. Bom, aí a segunda se refere à questão da longevidade, né, da cronologia genealógica das gerações aí pré-diluvianas, nos dois casos que vocês usam comparativamente. No caso de Adão a Noé, por exemplo, nós temos uma média de anos de vida de 857,5 anos de vida. Enquanto no caso dos reis sumérios, antes do dilúvio, né, pré-diluviano, desde Adapa, né, a longevidade é muito superior, ou seja, na média 36 mil anos. Então, outra consideração a ser feita é que nos dois casos, quando da perda da imortalidade, a taxação de longevidade do homem é fixada em 120 anos. Então, nos perguntamos, o que a nossa razão, baseada em fatos arqueológicos e antropológicos, podem nos fazer compreender sobre tudo isso? Bom, então aí como o doutor Adalto Lourenço disse, não pode ser uma mera coincidência no seu vídeo, para quem assistiu, mas também não pode ser o improvável pelo provável, né? Calma, meus amigos, vou explicar melhor, né? O que se pode considerar improvável são os dois casos, a longevidade e a existência destes personagens. Argumento com base na improbabilidade de se ter mecanismos naturais que indicam, né, ou incidam sobre isto, né? Bom, como já argumentamos sobre esta consideração aí no caso do DNA divinizado, que está sendo utilizado para justificar aí de forma fantasiosa a longevidade e a diminuição desta ao longo do tempo, né? É a fonte da juventude. Bom, sabe-se muito bem que isto é pouco provável, principalmente quando se argumenta sobre a criação do primeiro homem, tanto no caso de Adão, como no caso de Adapa. Pois nessa consideração,
Além de atenuantes genéticos, existe a afirmação de que todos os seres vivos são da mesma forma constitutiva até quando da sua criação, né? Então, o tempo, neste caso, é um fator desmistificador e construtor de realidades. Sempre tivemos a noção que hoje temos do tempo, né? Eis a questão. É claro que não, né? Então, afirmo isso com base em fatos. Basta nos determos um pouco em estudo que constataremos que o tempo deixa de ser apenas dias e noites, luas e sóis, passando a serem horas, meses, anos, séculos e assim por diante. E isto é inquestionável e vai de encontro a todas essas fantasias que construímos no passado. Haveremos de considerar a princípio, neste estudo, que são dois momentos históricos que estamos confrontando, né? O primeiro são as formatações dos sumérios sobre a criação do primeiro homem e sobre o dilúvio. Mas, novamente, fazendo uso da história estudada sobre a religiosidade dos sumérios, neste período, né, período protodinástico I, ou seja, início da civilização suméria, considerando que a primeira cidade construída fora Eridu, nos perguntamos, e antes de Eridu, como era a religião destes? Bom, o que se pode argumentar respeitando o contexto de que, ao nos tornarmos homem, e o fato de que nosso sentimento religioso nasce no animal, fixa no medo e transcenderá, né, quando nos tornarmos humanos. Então, anterior à civilização, ou seja, a cidade, tínhamos aldeias com seus pajés, feiticeiros e chavantes. E o sentimento religioso, como já argumentamos anteriormente, operava aí no campo, né, e opera no campo do animismo. Então, todas essas histórias são formatadas neste campo. É importante compreender que todo conceito fantástico, fantasioso, se formata, como já dissemos, pelo grau de ignorância, sendo que esta deve ser compreendida em nossa história com princípio, meio e fim. Pois no princípio a temos por desconhecimento e no hoje por querer ser, né? E o fim deverá ser o triunfo do conhecimento que somente ocorre do eu para o eu, ou seja, pelo exercício da própria vontade. Bom, isto somente nos revela através da razão que a meritocracia é a lei maior de nosso universo existencial, é a lei do progresso, pois em tudo se observa que sem o exercício de nossa vontade nada se realiza. Então se pode compreender que abster-se desta lei é projetar-se na mesmice e principalmente no estacionamento do progresso de cada um. Mas é claro que a definição de progresso, ela passa pelo conflito do existir. Pois em se tratando aí da questão da religião, ou seja, de se atribuir a nossa existência esse sentimento religioso, o maior engano está no entendimento da causa primária, ou seja, no que nós denominamos, chamamos como Deus. O que quero argumentar com isto? Muito bem. É óbvio que a questão maior dentro de nossos conflitos existenciais, ela se encontra fundamentada aí na inevitável morte, pois ninguém quer morrer. Então se observa que em todas as histórias de todas as religiões, o ponto fundamental, né, a alavanca mor, a matriz de tudo é a morte. Como no caso da história de Adapa, de Adão e etc. Todos em um momento, dadas circunstâncias, perderam a imortalidade. O que isto representa para uma fé racional? Bom, a necessidade de se querer continuar existindo
o medo do desconhecido, né, nos força a construir condicionantes para que se possa alcançar o nosso desejo de continuar existindo. Bom, com o fato da morte, né, incontestável por qualquer um de nós, em todos os tempos de nossa história, nos resta almejar a vida após a morte. Então se pode afirmar que este ponto, onde nós nos tornamos homens menos animalizados e percebemos que existimos com data de validade material, passamos aí a desenvolver condicionantes para que esta validade fosse invalidada. Então, neste contexto e neste estudo, se pode perguntar como que os sumérios naquela época pensavam. Então, a resposta a esta pergunta, ela se encontra aí na singularidade dos instintos. Uma vez que consideramos que a percepção e a compreensão da morte, ela transcende aí com todas as evoluções pertinentes à nossa espécie, compreendemos que a evolução de seu significado, do seu significante, uma vez que o símbolo é o mesmo em todos os tempos. Então, assim, do abandono do corpo sem vida à execução de atos fúnebres, se pode compreender que a nossa espécie, como nenhuma outra no planeta, construiu significantes diferentes. Então, esta observação de comportamento em relação ao morto nos leva a considerar o estudo da causa destas mudanças. Então, se pode questionar, se passamos a enterrar, como por exemplo, os mortos há mais de 60 mil anos atrás, considerando que neste período a nossa animalidade encontrava-se em processo de subjugo ao desenvolvimento da razão, pois o instinto de sobrevivência que predominantemente ativa a segurança é uma premissa natural nossa, observa-se que a este ato, o de enterrar os mortos, se agregou o desejo de continuar existindo, pois desde os neandertais, né, a prática de rituais fúnebres eram praticadas. Então isso quer dizer que nascemos com este desejo de imortalidade ou desenvolvemos na medida em que evoluímos como espécie. O que se deve considerar para que a resposta a esta questão sobre imortalidade tenha alguma sustentabilidade razoável é de que a base que a sustenta encontra-se implícita na evolução conjunta da nossa espécie quanto à nossa estrutura corpórea e do externar destas. O que quero dizer com isto? Quero dizer que se considerarmos as fantasias construídas ao longo da nossa história existencial e que sabemos perfeitamente o porquê estas fantasias elas foram construídas, no hoje, em toda esta condição, com toda esta condição, com todo este cenário, este acúmulo de valores incontestáveis, este oceano de conhecimentos humanos acumulados, pode provar com total certeza que o desejo, o sentimento lógico de se continuar existindo, mesmo após a morte do corpo carnal, ou seja, desta ferramenta por onde a consciência do existir nesta dimensão material se expressa, pode-se compreender que toda esta necessidade de ser imortal encontra-se vinculada, atrelada às razões do para que existimos. Com isso, é importante compreender que os sumérios arcaicos, ou seja, protodinásticos 1, anterior ao dilúvio, marco histórico daquele período civilizatório regional, compreendiam a morte de forma fantasiosa, onde esta representava a partida do indivíduo para dois caminhos conforme a tenha vivido a sua existência, né?
Isso nos leva a outra questão que fundamentou e fundamenta as religiões. A questão da formatação da existência após a morte do corpo carnal. De onde vem este sentimento de premiação ou punição atrelado à forma e maneira de existir?